Quem você acha que é, cidadão? O Siban? Eu sei que você não, eu também não sou, mas podemos reagir aos conteúdos de Siban na rede social que ele tem aqui do YouTube. Recentemente o Siban gravou um vídeo falando sobre como realmente nós podemos mudar as nossas vidas. Eu não sei pra você, pra mim, além do trabalhaço que esse cara deu pro Ramondino, ou seja, uma referência de atleta, o Siban também é um empresário muito bem sucedido, um homem muito bem sucedido, tem a sua família aí criada recentemente, então, sem dúvida alguma, diferentemente de vários coaches picaretas, eu sinto que daqui vai ser alguma coisa boa. Sem que antes, cidadão, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e fale com a gente, Siban. Recebi uma mensagem direta outro dia de um garoto e ele estava me perguntando, não exatamente me perguntando, mas declarando que se sentia perdido. Ele não tinha direção na vida. Ele tem 20 anos. Ele me vê. 20 anos, cara, novo de tudo. Parece que tem um caminho claro Geração ansiosa para resolver as coisas. de onde estou indo e ele não sabe o que fazer. E isso realmente me fez pensar sobre muitas coisas porque, deixe-me ser claro, quando eu tinha 20 anos, eu também não tinha a mínima ideia do que diabos estava fazendo. Mas isso realmente me fez pensar sobre muitas coisas. Já ouvi isso muito. Sabe, tive muitas conversas com pessoas em eventos ou mensagens diretas ou o que quer que seja, de pessoas dizendo coisas assim, e não é uma ocorrência rara. E sinto que cada geração teve sua cota de desafios. No passado, sinto que eram desafios um pouco mais físicos e óbvios, como guerra, pobreza, doenças, coisas malucas, que eu sei que ainda existem no mundo sombrio atualmente. Mas, no geral, sinto que o problema da geração mais jovem nos Estados Unidos, em média, não é encontrar conforto em tempos difíceis, mas evitar muito conforto e muito prazer. E sinto que Hoje em dia, especialmente com a possibilidade de uso de redes sociais via smartphone, pessoal, é completamente imensurável, completamente não, a gente tem algumas médias, mas assim, é assustador o número de vezes que a gente abre o telefone para a gente simplesmente consumir algum tipo de conteúdo que gera uma recompensa instantânea. probabilidades estão pesadas contra a geração Uma certa fuga de problemas maiores. mais jovem porque, quero dizer, primeiro, há bilhões e bilhões e bilhões de dólares em pesquisas sobre como tornar um telefone, mídias sociais, qualquer coisa altamente viciante. E recebemos isso de crianças de 8 anos. Elas Eu têm sempre falo isso, cara. A indústria de alimentos ultraprocessados, a indústria de produtores de conteúdo, a indústria de empresas de tecnologia, vocês podem ter certeza absoluta que traz daquela produção de um alimento hiperpalatável, de um smartphone, de um aplicativo para smartphone, especialmente daquelas empresas grandes, existe uma mente brilhante de neurociência por trás de tudo aquilo, fazendo com que você use negativamente, vamos dizer assim, a sua biologia para ficar quase viciado naquilo. Não é exatamente a palavra que a gente usa, especialmente para, por exemplo, comida, mas a gente pode considerar um hábito, um comportamento que acaba se tornando um hábito e que com certeza pode gerar um mal-estar para a pessoa, pode prejudicar a qualidade de vida dela, objetivos maiores. na escola, carregam isso para todo lugar no bolso. As mídias sociais estão criando esses modelos malucos de coisas como usar drogas, festejar, parecer descolado, correr atrás de garotas, fazer todas essas merdas. E o grande problema, pessoal, é que quando esse tipo de conteúdo é criado na rede social e você, de certa maneira, se relaciona com aquilo, você crê que aquilo é de fato uma coisa boa para você, o algoritmo evidentemente vai te colocar aquilo em tela e, em contraste com pessoas que talvez quisessem o seu bem e compartilhem com você, cara, isso daqui não é exatamente a vida que você deve levar para ser alguém de sucesso. As pessoas nos comentários desse tipo de conteúdo, a própria frequência da visualização daquele conteúdo, vai fazer com que você pense que aquilo é perfeitamente normal, uma coisa massa, com uma musiquinha de fundo, no edit ali de alfa, e aí você vai acreditar que aquilo é de fato o caminho que você deve seguir. Absolutamente absurdo na minha opinião. E acho que a capacidade de se abster de fazer coisas fáceis e prazerosas que estão bem na sua frente e imaginar uma vida com a qual você pode sonhar, se perguntando se existe uma versão melhor de si mesmo. Qual é essa versão de si mesmo? Imaginar o plano para chegar lá e realmente começar e executar esse plano. Eu acho que é algo muito raro hoje em dia e muito difícil para as pessoas pararem e até pensarem sobre isso, dada a quantidade de distrações constantes que existem em suas vidas. E foi isso. E sabe uma outra limitação, pessoal? Até os 20 e poucos anos, aí a gente não tem exatamente uma literatura que fixe essa informação de número, talvez entre 23 e 28. Tem uma área no nosso cérebro que chama córtex pré-frontal que ainda não está 100% desenvolvida. Evidentemente, ela já teve uma parcela de desenvolvimento, não é como se fosse um interruptor. Hoje eu acordei com o córtex pré-frontal. Não é assim que as coisas funcionam, mas ela vai ter uma formação muito bem estabelecida dentro dessa faixa de idade. E o córtex pré-frontal é o principal responsável por permitir que o ser humano consiga postergar recompensas. Então, ele consegue abdicar mais do curto prazo para conseguir colocar uma informação na cabeça dele de médio e longo prazo. Então, poxa, talvez eu possa escolher agora, por um exemplo, usar o meu celular
celular para ficar rodando o meu feed de TikTok por 1 hora, mas essa 1 hora pode ser um tempo de estudos que vai fazer com que daqui a 1 ano eu consiga montar um curso para conseguir aumentar minha renda financeira, por exemplo. Esse planejamento de médio e longo prazo, ele é muito responsável, ou ele é muito desenvolvido por esse córtex pré-frontal, que não está tão desenvolvido até essa época da nossa vida. Me fez querer perguntar a esse garoto. Eu fiquei tipo... Então, por exemplo, esse menino que tem 20 anos não está com essa área tão bem desenvolvida. Você acredita que existe uma versão melhor de si mesmo? E eu vou falar sobre isso. Mas isso realmente me fez pensar muito sobre modelos. Como a ideia de um modelo e pensar em como quando eu era jovem, eu tinha tudo tão errado. E eu realmente não tinha um modelo na minha vida me ajudando. Não me entenda mal, meu pai era incrível, mas ele não era muito direto comigo no meu trabalho, sabendo o que eu estava fazendo. Ele era de uma geração diferente. Ele não tinha nem perto da minha idade ou não tinha passado por nada que eu estivesse passando recentemente. E eu, sendo totalmente transparente, era apenas um garoto idiota. Eu achava legal festejar, não tentar ir à escola, usar drogas, correr atrás de garotas, fazer todas essas coisas. Meus amigos literalmente achavam... Uma das funções do córtex pré-frontal também, não somente, é justamente criar esse raciocínio um pouco mais racional, com o perdão da redundância. Então, justamente nessa época da adolescência, por exemplo, a gente perde um pouco disso e a gente se rende aos perigos noturnos, né? Justamente uma coisa completamente natural, não é o Ciban que é assim. Se a gente pegar um padrão de adolescente, especialmente a depender do ambiente que eles convivem, a gente tem aqui tranquilamente sendo um padrão para muitas e muitas sociedades. Que era legal. E é engraçado porque meu cérebro ainda está meio que programado para pensar. É divertido. Sabe? Claro que é. E as pessoas provavelmente ouvem e sentem o mesmo. Mas tipo, pensar em sair e beber e correr atrás de garotas sem nenhuma conexão ou valor por quem a pessoa é. Não valorizar sua educação quando você está sentado lá fazendo isso. Perder meu tempo com uma educação que eu nem sabia aonde estava me levando porque eu não pensava sobre o que eu queria que fosse meu futuro. Eu estava apenas seguindo o caminho que foi colocado na minha frente. Ter todas essas coisas na minha frente sem que alguém olhasse para mim e dissesse: você quer ser um homem melhor? Você quer ser um homem, ponto final. Aspas. Porque o que eu estava fazendo era o que os meninos fazem, sabe? Tipo jogar videogame e correr atrás de garotas. Achando que é legal fazer todas essas coisas em vez de construir relacionamentos significativos. Trabalhando para me tornar um homem melhor, mais completo. Tu não precisa abdicar disso, evidentemente, mas é importante que esses momentos sejam, na verdade, alguns breaks, algumas pausas na sua rotina e não sejam um padrão. Você não pode desperdiçar a sua vida em prol de recompensas imediatas. E mais educado, preparado para cuidar de uma família e ser o homem com quem uma mulher que eu respeito gostaria de estar. Sabe? Eu não tinha ninguém na minha cara dizendo: que porra você quer fazer da sua vida? Com quem você quer ser na sua vida? Aspas. Me perguntando se eu queria ser excepcional. Sabe? Se você perguntar a uma criança comum: você quer ser excepcional? Quer fazer algo grandioso com sua vida? A resposta geralmente é sim. Mas suas ações raramente se alinham a isso. E eu sinto que não tenho ninguém. E você não precisa de ninguém. A responsabilidade está sempre dentro de você. Mas eu acredito que um modelo pode ser um grande trunfo para se esforçar e fazer essas perguntas difíceis e pensar. Se você tem um modelo de inspiração, isso é muito importante. Ele falou aqui, por exemplo, do pai dele. Claro que você não necessariamente precisa fixar esse modelo num pai, ainda que esse seja um padrão. Isso não precisa ser necessariamente o modelo de um modelo a ser seguido, mas o grande problema que a gente tem hoje é que, por exemplo, a gente tem, especialmente aqui no Brasil, uma porcentagem altíssima de filhos que crescem sem esse modelo e eles acabam buscando isso em pessoas que vendem falsas ilusões, como, por exemplo, os coaches picaretas, pessoal. Aí a gente tem esse problemaço criado enquanto sociedade, que é a falta de modelo em casa faz com que a gente tenha uma busca no modelo externo e esse modelo naturalmente tende a ser aquele que nos vende a melhor promessa, ainda que talvez ela não seja verdadeira, mas ela é bem vendida, faz sentido? E essas promessas de fique milionário até os 20 e tantos anos ou coisas parecidas com isso servem mais para enriquecer o vendedor do que propriamente a pessoa que... Se você quer ser excepcional, o que está fazendo agora é mediano ou até abaixo da média. E se quiser continuar mediano ou abaixo da média a vida toda, continue fazendo isso. Mas você precisa fazer... Tá tudo certo também, se você quiser, tá? Isso é um ponto importante. Ter uma mudança séria e começar a... Caso não, tem uma trend bombando agora no TikTok, pessoal, das poucas coisas que a gente se utiliza dessas redes, essa é uma importante. Eu acho que tem uma frase, eu não sei se eu vou me recordar de maneira precisa, mas é algo parecido com: se você tem um sonho muito grande, você precisa aumentar as suas abdicações. E se você não quer aumentar as suas abdicações, diminua o tamanho do seu sonho. E tá tudo certo, pessoal. As pessoas, elas têm objetivos diferentes, elas não têm necessariamente, e nem deveriam, ter os mesmos propósitos na vida. Existem pessoas que elas estão completamente dispostas a abdicarem de algumas situações na vida dela, desconfortáveis, para conviverem
com aquilo que não seria o auge da excelência, da performance, mas para elas está tudo bem. A gente passa muito por isso na própria alimentação, por exemplo. Se uma pessoa não quer atingir um corpo de um fisiculturista, ela pode tranquilamente realizar aqui uma dieta muito mais flexível. E se porventura ela quer atingir o corpo de um fisiculturista, por exemplo, numa peak week da vida, numa última semana pré-campeonato, naturalmente essas abdicações vão ter que aumentar de maneira bastante substancial. Então a gente precisa fazer esse alinhamento. Claro que foi uma extrapolação aqui do meio do fisiculturismo, mas isso é para tudo na vida, né? Então, se a gente tem um sonho muito grande, a gente vai precisar abdicar de mais coisas em prol dele. E se a gente consegue diminuir o tamanho do nosso sonho por conta do nosso propósito, a gente também consegue viver uma vida mais equilibrada. Esse é o ponto. Não tem muito certo ou errado. Parece que todo mundo precisa viver da forma mais excelente possível e ser o melhor atleta do mundo, como, por exemplo, o Siban foi em algum momento. E as pessoas não precisam necessariamente ser ou ter o propósito de ser o melhor atleta do mundo, até porque somente um vai chegar lá, né? Pensando num top 1 aqui do que as pessoas consideram como o melhor atleta. Ter coisas difíceis e deixar de lado as coisas fáceis, as coisas confortáveis e prazerosas. Abster-se disso para criar uma versão melhor de si mesmo. Ninguém realmente me perguntou isso. E é meio assustador agora. Tipo, as redes sociais. Porque não temos modelos na vida real. Acredito em tantas pessoas. E agora as redes sociais são uma gama tão vasta de pessoas que admiramos? Aquelas com mais seguidores. Você é jovem. Você entra nas redes sociais. Se naquela época o seu grupo fosse de pessoas que promovem jogos de azar, sexo, drogas. E parece até banal dizer essas palavras. Mas as pessoas estão literalmente fumando maconha. Promovendo jogos de azar e falando sobre como conquistar garotas, como dormir com garotas casualmente nas redes sociais. E eu realmente acho que, no geral, todas essas coisas machucam os homens mais do que os beneficiam. Isso não faz de você alguém popular. Isso apenas os afasta dos valores genuínos e reais da vida. Então, basicamente, tento não divagar muito. Esse garoto me fez essa pergunta várias vezes. Isso realmente me fez pensar em querer compartilhar que, quando eu era jovem, eu não tinha a mínima ideia do que diabos estava fazendo e não tinha um modelo a ser seguido. E seguir o modelo errado pode te colocar em uma posição ruim. Mas alguém ser capaz de te perguntar o que você quer da sua vida? Você acredita que existe uma versão melhor de si mesmo? E assumir a responsabilidade de colocar isso em prática. E a razão pela qual você deve se perguntar é: você acredita que existe uma versão melhor de si mesmo? É porque se você disser sim, estará admitindo que tem fé. Você tem fé de que existe uma versão melhor de si mesmo. E a única maneira de progredir na vida é começando e simplesmente agindo. Não existe um livro, um programa de 12 passos ou uma maneira perfeita de organizar as coisas. E isso parece muito estranho de se dizer. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas as pessoas ainda não fazem isso. Conscientização não significa nada. Ação é tudo o que importa. Mas o que você precisa para agir? Às vezes, as pessoas perguntam: o que eu preciso para agir? Bem, você precisa de fé. E se você acredita que existe uma versão melhor de si mesmo, então você já tem fé. Então, como um jovem... Dentro do contexto de neurociência, pessoal, se você é um pouco mais burocrata nesse sentido, isso ainda faz bastante sentido aqui, porque a gente está falando de motivação, pessoal. Quando o Siban fala sobre fé e sobre imaginar que existe algo dentro de você que possa ser melhor do que é hoje, a gente está falando de motivação. E não a motivação, vou assistir um vídeo no YouTube e vou ficar super empolgado para fazer 20 flexões assim que eu me deitar no chão. Não, a gente está falando de um motivo para agir. Se você não tem fé que existe algo que possa melhorar na sua vida, não existe motivo para uma ação. Não existe motivo para que você gere seu próximo passo. Então, o ponto inicial é justamente esse contexto que o Siban está falando aqui. A gente tem um motivo para agir. Falando com a maioria dos jovens, você precisa ter fé de que existe uma versão melhor de si mesmo. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria vida em suas próprias mãos. Muito provavelmente, você não terá um modelo a seguir, dizendo o que fazer, fazendo perguntas difíceis e empurrando na direção certa. Você precisa ser o único a fazer isso. Então, por onde diabos você começa? Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura. Essa altura do campeonato, você já deu um like, se inscreveu aqui pra gente pagar o YouTube Premium. Olhe para a sua vida. Veja as coisas fáceis que todo mundo está fazendo. O que é que na sua vida é como um chamado para você que você pode sentir como um vício quando você fica checando o celular o tempo todo, jogando videogame, comendo comida ruim, fazendo todas essas coisas. O que te chama que te faz querer fazer o que todo mundo também é chamado a fazer e evitar essas coisas. E só por evitar essas coisas, você já estará à frente de todos os outros que estão presos a elas. E então ser capaz de sentar e definir claramente os valores que são importantes para você. Você pode começar com uma pessoa ideal que você quer que defina. Posso te dizer? Faz uma anotação, cara. Pega um caderninho, pega o teu próprio computador, enfim. Eu gosto de escrever, tá? E anota. Anota os teus propósitos, anota o que você pretende ser daqui 10 anos. Facilita essa visualização para você. Facilite essa visualização de médio e longo prazo, já que, como a gente comentou, biologicamente é uma coisa difícil de ser feita, mesmo com o desenvolvimento total do córtex pré-frontal. Então anota, para você conseguir ver na tua frente
aquilo que você tem de pretensões. Esses valores. Na verdade, pense nisso estritamente. Por exemplo, se você diz que vai fazer algo, faça. Seja um homem de palavra. Você não vai sucumbir aos prazeres fáceis. Você vai valorizar a gratificação tardia em vez da gratificação fácil. Você vai respeitar cada pessoa que encontrar. Você não vai mentir. Você não vai mentir. Você vai trabalhar duro. Se você vai fazer algo, faça com intenção, em vez de agir pela metade e pensar: ah, pelo menos aparecer é metade do trabalho. Você precisa declarar como quer se mostrar ao mundo, se ater a essas coisas e começar a agir. Às vezes, Tomem cuidado com essa demanda por perfeição, especialmente no início de alguma tarefa, tá, pessoal? Isso pode ser uma coisa que trave você e trava muita gente atualmente, tá? Então eu discordo parcialmente aqui desse contexto, porque muitas vezes começar é o ponto inicial. E aí depois, sim, quando você já tem um estabelecimento de rotina, tu vai aperfeiçoando aquilo. Mas não há possibilidade de aperfeiçoar algo se esse algo não começa. E se você busca iniciar de forma perfeita, você não vai começar. a primeira atitude é simplesmente remover os prazeres e começar a passar por dificuldades. É por isso que eu realmente amo a academia, porque a academia exige disciplina. Escolher o que colocar na boca e o que não colocar exige disciplina. Ir à academia quando você está cansado e se esforçando exige disciplina. Quando você mostra à sua mente o que seu corpo pode fazer ao fazer coisas difíceis e o progresso que isso traz, isso lhe dá um impulso para começar a ver e pensar sobre as Esportes de forma geral, tá, pessoal? Não só a musculação. O Siban, evidentemente, passou pelos ápices de uma preparação de fisiculturismo, então ele passou por muitas situações que, de fato, fortalecem a mente do ser humano. Foram muitas dificuldades. Mas a prática de esportes, naturalmente, vai fazer com que atualmente funcione de uma outra maneira, e aí eu concordo completamente. O esporte, ele molda caráter e hábitos, comportamentos, tá? coisas com mais clareza e começar a aplicar a mesma disciplina em outras áreas da sua vida. Nada disso pode fazer sentido no começo, mas eu realmente acredito que se você estiver pelo menos tentando definir seus valores, se errar, eles evoluirão. Se você criar um caminho para si mesmo e seguir o caminho errado, você ainda aprenderá e poderá criar um novo caminho a partir do É o que a gente conversou agora, cara. Se tu começar de maneira perfeita, tu não vai começar. Se você começar de forma não perfeita, acontecerão erros. Acontecendo esses erros, você tem dois caminhos. Você pode ficar se lamentando, você pode corrigir essa rota e ir se aperfeiçoando durante o processo. É esse segundo caminho aqui que você precisa caminhar. que aprendeu ali. Mas se você ficar sentado absorvendo conforto constantemente e não agir, não chegará a lugar nenhum. Então perceba que você já tem fé em si mesmo. Assuma a responsabilidade pela sua própria vida, porque ninguém vai assumir isso por você. Defina quem você quer se tornar, os valores que vão te levar até lá, e comece fazendo alguma coisa. Isso é tudo que tenho a dizer, e o resto virá. Eu prometo a vocês, se vocês realmente se esforçarem e não perderem seu tempo absorvendo besteira. Vocês veem que não tem atalho, cara? Não precisa de livro motivacional, de coach na tua orelha. O resto virá. Com tudo isso dito, meu Não ar-condicionado sou eu que tô falando, não. É o cidadão aqui, pô. está começando a me incomodar neste carro e estou ficando muito quente e estou sentado do lado de fora da minha academia reclamando antes de ir para o treino. Então, são ombros e braços. Está um lindo sábado. Posso comer uma torrada francesa depois deste treino. Então, se vocês me derem paciência durante esse desabafo, vamos lá. Será que agora é o treino ou não? Tudo bem, não sei quanto tempo fiquei reclamando no carro. Então, deixe-me começar esse treino. Ainda estou fazendo séries gigantes de alto volume. Ganhei muita força fazendo muito volume. É por isso que a programação é tão importante. Eu realmente acho que o maior Nossa, o homem tá grande, hein, cara? Deus do céu. Tô gravando esse vídeo no dia 28 de outubro, ele postou esse vídeo ontem. Cara, que loucura. Ele teve alguns tempos recentes de mudança de treino, né? Cara, bizarro que o Siban tá de shape aqui. Nós meros mortais jamais chegaremos próximos de um Siban aposentado. Cidadão, não tem segredo, cara. Para de escutar coach motivacional. Para de escutar pessoas que te vendem falsas promessas. Para de tentar buscar a rotina perfeita. As coisas são individuais no mundo da performance. E quando a gente está falando de performance, a gente está falando de correções de rota, pessoal. Então, a perfeição trava muita gente, muita gente. E eu vejo isso em consultório, partindo do princípio de uma dieta. As pessoas que chegam aqui e me falam, Elias, eu não tô nem aí para adaptação, cara. Eu quero que você me passe a melhor dieta do mundo e eu te juro que eu vou seguir. Não segue. Não segue porque a perfeição não existe e algo próximo dela é muito difícil de ser chego, não. É muito difícil de nós conseguirmos chegar
próxima à perfeição no início de tarefa. Agora, se você começa uma tarefa de maneira ruim ou mediana e no meio desse processo você se torna capaz de errar e corrigir essa rota, você vai se aproximando do que é excelência perfeita. Combinado? Cidadãos, tamo junto, até breve e não se esqueça, se você ainda não fez, like no vídeo, inscrição no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Até breve!